Olá, estudante, seja muito bem-vindo. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia, responsável aí por conduzir a aula de hoje. Então, para você, estudante do Enem, seus preparativos, hoje eu vou trazer um conteúdo importantíssimo, que é analisar mapas conforme a regionalização. Por que regionalizar, né? O que significa regionalizar? São juntar características muito semelhantes de um determinado local, território, né? Ou seja, é você regionalizar, ou seja, pegar aquelas características em comum. Por exemplo, clima, questões sociais, questões econômicas, questões políticas, ou seja, você vai organizar o que há de semelhante, ou seja, o mais próximo possível. E isso não vai diferir em relação ao nosso território brasileiro, né? Falar dessa regionalização do território brasileiro. Muitas vezes, né, através de notícias, através dos telejornais, questões de clima, sempre se fala assim, região sudeste, região sul, região centro-oeste, muito frisado, muito colocado, né, principalmente nos noticiários. Região nordeste teve uma evolução na relação econômica, região sul do Brasil, principalmente pela questão do clima, né, a região muito fria. Mas por que chegou nesse tipo de regionalização, né? Ou seja, isso tem um processo para poder você fazer essa classificação. Você fala assim, sul são esses três países, sul são esses três estados, né? No caso Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos o sudeste, que são 4 estados, e assim sucessivamente. O porquê chegar a esse tipo de regionalização, né? Ou seja, essa regionalização oficial, conhecida pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ou seja, um órgão importantíssimo e responsável junto ao governo federal para poder organizar o nosso país, né? Vejam, né, o Brasil é um país com grandes extensões territoriais e grandes diferenças, né, de norte ao sul do país. Então, por isso, essa necessidade de se regionalizar. As nossas cidades também se regionalizam, né? As grandes cidades, as grandes metrópoles brasileiras também fazem seu processo de regionalização por bairros, por distritos e sucessivamente. É uma forma de reorganizar, até para ajudar na governança, né? Ou seja, quando fazer políticas públicas, ou a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal, uma forma de ajudar nessa questão da política, de se administrar aquele lugar. Então, por isso a importância desse tipo de regionalização. E aqui nós vamos contar um pouco dessa história, desse processo de como regionalizamos o Brasil, né? Desde o seu processo de formação, desde o seu processo aí colonial até os dias atuais, como se regionalizou e como organizou esse país. Então, para hoje, né, o que nós vamos trazer para você, estudante aí do Enem, nesses seus preparativos, é importante isso, porque geralmente vem uma questão, um mapa, então é importante a gente analisar isso, é necessário ter essa questão desse contexto de entender um pouco, porque o mapa, ele traz informações muito interessantes, você não tem um texto, mas o mapa ele já traz informações como se fosse um texto, vamos dizer assim, né? O mapa ele tem informações importantíssimas, então por isso é necessário analisá-lo, compreender, né? Para hoje nós vamos compreender o conceito de região e conhecer as diferentes regionalizações do território brasileiro conforme os critérios adotados. Então, nós vamos conhecer os tipos de regionalizações conforme os critérios que se adotaram, que nós tivemos vários autores lá, mas o do IBGE é o oficial, que a gente utiliza mais, que utiliza sempre aí ao longo dos nossos dias, nas notícias, nas formas de estudar, ou seja, né, esse do IBGE, que são as 5 grandes regiões brasileiras. Esse é o oficial, perfeito? Mas nós vamos conhecer os outros, claro, tá? Mas, primeiro conceito, o que significa regionalizar, né? Então, quando eu vou regionalizar alguma coisa, uma área, um território, um espaço, né? O que significa isso? Olha só, estabelecer regiões com base em determinados critérios que podem ser tanto naturais, quanto históricos, culturais ou socioeconômicos. Olha um exemplo de regionalização natural, por exemplo, os biomas brasileiros. Quando eu falo no bioma do Cerrado, quando eu falo no bioma da Caatinga, quando eu falo no bioma da Floresta Amazônica, são regionalizações naturais. O que significa isso? São tipos de formações vegetais que têm características em comum.
ok? Então, quando eu vou regionalizar, eu vou, vou agrupar esses tipos de biomas que tem no território brasileiro. Por quê? Por exemplo, a floresta amazônica ela tem um tipo de característica natural que o cerrado não tem, né? Ou seja, eu tenho características no cerrado que a caatinga não tem. Então, por isso, são essas formas de regionalizar por características, a questão de clima ali. Ali eu posso olhar os principais fatores ali que vão determinar a forma de regionalizar. Pode ser o clima, o solo, tipo de relevo, tipo de vegetação, ok? Vou agregar e vou agrupar conforme as condições semelhantes entre eles. Por isso que eu vou agregar esse tipo de regionalização. Perfeito? Olha só, a gente conhece bem, o Brasil é um país que possui grande extensão territorial, ou seja, é um país considerado continental, tá? Então, por isso essa necessidade de regionalizar, para justamente ajudar na governança, né? Para você, quando você vai fazer políticas públicas, né? As questões sociais e econômicas de um país, é importante a gente saber onde há uma deficiência em determinada região, qual região que necessita mais de políticas públicas para poder governar ali, qual é a região que está precisando, entre outras questões, para poder resolver, né? Então, isso ajuda muito essa forma de regionalização, né? Mas vamos começar pela história, né? Ou seja, a primeira regionalização do Brasil. Aí nós já vamos falar do Tratado de Tordesilhas, em 1494. Então, aí já é a primeira forma de regionalizar. Ou seja, você tem a divisão de parte do território brasileiro, uma área pertencente a Portugal, a outra parte pertencente à Espanha. Então, você já tem a primeira regionalização do território, ou seja, uma parcela pertencia à área somente para a área onde que Portugal poderia explorar e a outra onde que a Espanha poderia explorar. Então, vamos dizer assim que o primeiro processo de regionalização do nosso território começou aqui, no Tratado de Tordesilhas, né? O pontapé inicial para esse processo de regionalização, né? Depois, claro, dando continuidade, você tem as chamadas capitanias hereditárias, né? Que são áreas aí doadas, né? Na época para uma parte de uma população, né? Que é uma minoria da população. Então, também é uma forma também de regionalizar, também as capitanias hereditárias. É um processo de regionalização, porque ali já é o processo de construção do nosso território, né? Já é o processo ali quando você, né, de início ali de construção do território brasileiro, né? E claro, ao longo do tempo as regionalizações elas foram evoluindo, justamente pela necessidade econômica, pela necessidade social principalmente, que são os grandes destaques aí para esse tipo de regionalização. E aí elas tiveram grandes evolução. Né? No caso, também, surgimento de novos estados, agregar novos territórios, né? No caso do país, o Brasil. Então, sucessivamente, essas regionalizações elas foram evoluindo. Aqui nós temos, em 1913, uma proposta aí, utilizando-se dos aspectos físicos, no caso, clima, vegetação e relevo. Então, foi a primeira proposta de regionalização que nós tivemos, em 1913. Então, você tem aí o território brasileiro dividido em setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e central, utilizando ali critérios, no caso, físicos, ou seja, semelhanças entre o clima, vegetação e relevo. Então, ali é um conjunto desses três elementos ali que vai formar essa primeira proposta de regionalização. Reparem que ainda o Brasil em processo de formação, alguns estados ainda não existiam, no caso aqui não tinha o estado de Tocantins, você não tinha o estado de Mato Grosso do Sul, né? Roraima, Amapá ainda não tinham essa formação desses territórios que vieram depois, né? Mas vocês já reparam que o Brasil já começa a criar corpos, já começa a criar contornos aí desse primeira proposta de regionalização, que foi em 1913, aqui utilizando apenas os aspectos físicos, ok? No caso aqui, a outra regionalização que foi de 40, né, de 1940, aqui já pega os aspectos físicos e socioeconômicos. Vocês viram que no anterior apenas se utiliza-se de aspectos físicos. Já a proposta de 1940, aqui a gente já pega os aspectos físicos e socioeconômicos. Então, você já vê que há uma mudança na proposta de 1913
para de 1940, porque aí você já vai utilizar os aspectos socioeconômicos, então já vai ter uma diferença. Então você vai, algumas áreas, algumas regiões elas vão diminuir, enquanto outras vão crescer, porque já vai ter algo semelhantes entre elas. Por isso que é importante essa regionalização. É um agregado de conjuntos de fatores ali que vão ser responsáveis por essa forma de regionalizar o território brasileiro, ok? Já de 45, né, aqui foram criados, foram criados territórios como Rio Branco, que é o atual estado de Roraima, e Iguaçu, que é a porção oeste de Santa Catarina e Paraná, né? Então você já tem aqui a formação já de algum desses estados, tá? Já é a divisão proposta aí de 1945, claro, dando continuidade a esses aspectos físicos e socioeconômicos também, porém, já a criação de alguns estados aí, de alguns territórios que foram agregados ao país, tá? A de 70, reparem para vocês verem que a de 70 aí, né, que é a organização da produção em função do desenvolvimento industrial, além das características econômicas sociais, está muito semelhante à atual, né, proposta nossa que nós temos aí do IBGE, né? Reparem que aqui nós já temos as regiões conforme as características do processo de industrialização. Na medida que a industrialização foi chegando no país, principalmente aqui vamos dar destaque para a região sudeste, que foi a região que preparou para receber esse processo de industrialização, então automaticamente foi a região que teve esse primeiro surto industrial, ok? E aí, principalmente dando destaque para São Paulo, Rio e automaticamente depois Minas, né? Que são os três estados aí com questão industrial e econômica mais desenvolvida em relação aos outros estados, né? Então, aqui você já tem uma proposta muito semelhante, porque aqui ainda está surgindo alguns estados, você ainda não tem Tocantins ainda, Mato Grosso do Sul, né? O território de Rondônia, território do Amapá e território de Roraima ali, então você já tem esse processo de regionalização utilizando-se o critério industrial. Então é importante isso. Aqui, no anterior, já utilizamos os critérios econômicas e sociais. Aqui já utiliza o desenvolvimento industrial. Então, à medida que a indústria vai crescendo, a indústria vai se expandindo, você também já vai se organizando o território e formando, né, e fazendo essas propostas regionais para ajudar aí na questão da governança do país, né? E claro, aqui nós temos a atual divisão regional do Brasil, que foi estabelecida pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 88, que também vai aí abordar, né, os aspectos naturais e humanos. Aí nós temos aí a divisão atual mais utilizada, né? E aí você já tem a formação, no caso mais recente, o estado aí de Tocantins, que já agrega a região norte, justamente por ter semelhança em relação ao tipo de formação vegetal e ao tipo de desenvolvimento social e econômico, muito semelhante à região norte, tá? Aí você tem a região nordeste, sudeste, o sul e aí a região centro-oeste. Então você já tem essa configuração atual do território brasileiro. Então é esse tipo de regionalização que a gente utiliza sempre. Tá? São as classificações que a gente sempre tem em noticiários, em questão em relação ao clima, entre outras questões, né, de questão de política, econômica, social, a gente sempre utiliza essa forma de divisão regional do Brasil, que é o atual do IBGE. Mas paramos por aí? Não. Aí você vai surgir outros estudiosos, pesquisadores, geógrafos, que também vão fazer um tipo de relação, uma proposta. Tá? Então, é deixar bem frisado que essa é a atual que a gente utiliza. Tá? Mas existem outras propostas de pesquisadores, estudiosos aí, que colocaram devido a alguns tipos de classificações para poder regionalizar o país. Vamos conhecer? Ah lá. Então, nós temos outras propostas de regionalizar o país. Aqui, no caso, Milton Santos colocou uma proposta pegando com base no desenvolvimento, né, no caso industrial aqui do Brasil, esse desenvolvimento humano e social, ele já divide o Brasil em 4. Reparem para vocês verem que ele agrega a região sul e centro, né, no caso da região sul e sudeste, ele já agrega as duas regiões, justamente por características industriais, econômicas e sociais semelhantes, né?
No caso aqui, ele utiliza-se esses 4 Brasis conforme as questões sociais e econômicas aqui, tecnológicas, perfeito? Então, por isso que ele agrega as 2 regiões, por ser as 2 regiões mais concentradas, né, em relação à indústria e, claro, e população. Então, isso é uma proposta, perfeito? Aqui, né, colocando aqui só para a gente dar o conceito, né, o porquê dessa proposta, olha só, Milton Santos considera o grau de inserção do meio técnico, científico, informacional e os limites político-administrativos, né, que são os aspectos socioeconômicos e o meio geográfico. Então, por isso que ele classifica, né, ele coloca essa proposta e classifica esse Brasil em 4 grandes regiões, tá? A outra também, nós temos um outro critério, que são as regiões geoeconômicas ou chamados complexos regionais. Já foi questão de prova de Enem, já caiu, com certeza, esse tipo de mapa, vocês já devem ter visto, claro, no ensino fundamental e no ensino médio, ou seja, que são aí as 3 grandes regiões geoeconômicas ou os 3 grandes complexos regionais, também é uma outra proposta, que aqui essa proposta utiliza-se como quais os critérios naturais, claro, e principalmente, né, a abordagem socioeconômica. Reparem aqui para vocês verem, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Reparem que ele está em 2 grandes complexos regionais. A menor parte, claro, que pertence aqui na parte vermelha, que é referente aqui ao complexo regional do Nordeste, e a outra maior parte na região Centro-Sul, né, a parte mais, vamos dizer assim, mais industrializada economicamente, perfeito? Mas a região norte do estado pertence à região Nordeste, conforme esse critério, justamente por essa semelhança socioeconômica da região com a região Nordeste do Brasil, tá? Vejam que este tipo de mapa, ele não obedece os limites dos estados. Então, é um critério que não obedece, justamente porque extrapola, porque há diferenças regionais dentro de um mesmo estado, principalmente estados com grandes extensões, aqui ó, no caso Minas é um exemplo, Mato Grosso também, né? Tem uma parte que já é da Centro-Sul, outra parte pertence ao complexo da Amazônia, justamente estados que têm grandes extensões territoriais, aí, no caso, nesse sentido, desses 2 como exemplo, não obedecem a esses tipos de critérios. Por quê? De limite dos estados, justamente por essas diferenças dentro do mesmo estado. Então, Minas, ao mesmo tempo que ele está na Centro-Sul, pela questão do seu desenvolvimento econômico, tecnológico, industrial, ele também está uma parte no Nordeste, justamente por essa característica do clima da região, desenvolvimento industrial baixo, né? Concentração populacional menor. Então, muitas características semelhantes à região Nordeste. Então, é uma outra proposta de regionalizar o Brasil. Essa já é questão de prova, já caiu em questões de prova. Muito comum para vocês aí que estão preparativos para o Enem, tá? Bom, com isso a gente vai aqui finalizando o conteúdo, fechando mais uma vez, trazendo algumas informações importantes aqui em relação a esse tipo de regionalização, né? Então, aqui frisa que é essa importância de regionalizar, né? Justamente para a gente conhecer essas diversidades que nós temos no território brasileiro, né? Ao longo de toda a história do Brasil, as desigualdades regionais têm sido um traço marcante do seu espaço geográfico, justamente por essa extensão territorial do Brasil e essas desigualdades socioeconômicas, tecnológicas também é muito grande, né? Essas disparidades no território é enorme, então por isso, né, que ao longo da nossa história, da nossa formação, tá? A regionalização do IBGE é a oficial, é bom deixar isso bem frisado, as outras foram propostas, mas do IBGE é a oficial. E percebe-se que ao longo da história vários critérios foram utilizados para definir os agrupamentos regionais, né? E aí, claro, de acordo com o governo, né, que ele pode utilizar esses critérios melhores para poder fazer o seu processo de governança aí do país, ok? Então, a gente encerra, fechamos por aqui e até a próxima aula.